Deus continue abençoando a todos, a igreja local e os irmãos que estão na internet, igreja, e assim sucessivamente. Muito bom a presença de Deus. Eu velo por isto. Eu vivo por isto. O dia que eu saio daqui, que eu não sinto a presença dele, eu me dá vontade de partir. Eu disse: Senhor, por que eu sofro tanto? E o Senhor, eu não senti o Senhor hoje na igreja. Onde é que eu estou errado? E a gente fica tão sensível com a presença dele. E é tão bom. E me veio uma gratidão no meu coração. Eu vendo o irmão Mauri tocar ali. E eu comentava sobre ele ontem à noite. Ontem à noite. Assim como Deus está tratando com meu filho também, com o nosso precioso irmão Celso. Quem vê vocês tocando aqui, cantando, pastor pregando, não sabe o que nós passa por causa desta mensagem. Por isso que eu digo, Jesus disse, Apocalipse, quem é sujo, suja-se mais. Mas quem é limpo, limpa-se mais. Quem é limpo, limpa-se mais. Nós estamos vivendo nos dias que, nos últimos dias, que a única coisa que vai te manter segura é você vendo ele visivelmente dentro de você, andando através de você. Quero pegar esse versículo aqui. O irmão falou que tinha problema nas vistas, né? Parou de ler. E eu também tenho minhas vistas bastante fracas já. Eu queimei elas numa viagem evangelística. Eu vim de Novo Hamburgo, de Porto Alegre até Alecrim, dirigindo uma Kombi a 60 por hora. 40, 60. 12 horas sem parar. Queimei minhas vistas, irmã Belonia testemunha, irmã Nilce. Vocês colocaram batatinha em cima da minha vista, né? E não pude retornar dirigindo, eu tive que passar para um outro irmão. E ficou as consequências, e eu também, às vezes, eu não consigo. Lá em Panambi, na igreja em Panambi, eu tinha que procurar um outro lugar para ler a Bíblia. Também um pouco é a gente pôr uma luz mais, né? Mínima coisa que pode resolver, ou se também pôr um óculos, né? Alguém não é daqui de longe já falou: pastor, vai consultar e me manda o valor do óculos e tudo, que eu estarei patrocinando aí para o senhor, para Deus, esse óculos aí. Eu, pela graça de Deus, eu não preciso pedir nada. Eu fico pensando assim, quanto mais eu corrijo a igreja, mais comida boa vocês trazem para mim. Tá? Mais coisas boas vocês fazem pelo pastor. Mas no versículo 5 diz assim: por que estás abatida, minha alma? E por que tem perturbados em mim? Espera em Deus, vai passar. Espera em Deus, vai passar. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu quero ler, sentados, em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho,
E era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus do Altíssimo, e o possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. O rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas, fazendo uma troca, trocando alma por, preste atenção nessa escritura, e a fazenda toma para ti, trocando alma por dinheiro, o rei. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus, o Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: enriqueci Abraão. Até aqui. O eleito de Deus, ele não se troca, ele não se vende. Eu posso me oferecer toda a riqueza deste mundo, não é porque eu estou na internet, é porque eu estou na presença de Deus que eu falo isso. Pode parecer caminhões de ouro puro, maciço, como que você possa entender, e você me colocar uma alma lá na sarjeta, uma prostituta, um bêbado, seja lá o que for, e você me escolher, chegar e dizer assim: pastor, está aqui, ó, pode escolher qualquer uma das coisas, eu quero aquela alma. Deus e Satanás sabe que eu estou falando a verdade. Hã? Fala isto. Deixa Satanás ver isto em mim e você. Mas os reis, eles querem fazer troca. Hoje nós temos assim, trocando de membros de igreja para igreja. Pela misericórdia de Deus, nós batizemos centenas de pessoas nessa região aqui. E que eu vi o irmão Mauri, a irmã Ana e a irmã Fabiana é o que continua, e a irmã Carla aqui. Desde o começo. E dessas centenas que veio, hoje, vocês são pessoas privilegiadas de Deus. Tá? Mas eu não preciso, a noiva, a semente de Abraão, ele não precisa trocar. Uma irmã saiu daqui, foi por motivos justos, foi morar em outra cidade, e eu não posso falar nada para ninguém se eu não conhecer a pessoa. E eu sei que esta irmã, por Jesus Cristo, ela faz qualquer coisa, pela palavra. E eu disse, ela me fez uma pergunta, ela disse: pastor, eu sei que o senhor não vai me mentir. Aí é que coisa complica, né? Tem membro que coloca o pastor contra a parede. E você tem que responder. Lembrando-se assim, aonde há uma pergunta, há uma resposta. Aonde há uma pergunta, há uma resposta. E aí, ela disse: pastor, quantas fontes de Deus tem no Brasil? Quero que o senhor me responda agora. Olha bem. Não é de vontade você sair correndo? Eu disse: olha, irmã, eu fui para a Bíblia. Eu disse, Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos conhecer a Cristo. Prosseguir, não parar.
Eu disse para ela, agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo vai guiar a pessoa em toda a verdade. Aonde tiver uma verdade, o Espírito Santo vai guiar. Não precisa pastor fazer cerca, tá? Até porque ovelha não precisa de cerca. Ovelha precisa de comida. É colocar comida no coxo, você tem uma ovelha sadia. Quem precisa de cerca de arame enfarpado é cabrito, é bode. Por isso que eu não me preocupo com a cabritada. Aqui também. Toda igreja vai ter cabrito. Mas as ovelhas não precisam se preocupar. Amém? Nós temos a dedicação da nossa preciosa irmã Sharon Alessandra Forte Biron. Tô certo? É? Então nós vamos. Tem aquele hino aí, vinde a mim, vinde benditos das criancinhas. Tem? Hã? Tem no inário? Agora em cima do laço, né? É assim. Coisa boa quando as coisas é em cima do laço. Vê aí. Nós vamos até porque a gente tem que ter muito cuidado, irmão Reinaldo. O senhor que é um homem, um ancião, sobre as coisas de Deus. A gente está dizendo, não. A pessoa tem que deixar a pessoa própria com a sua própria escolha. Tomar a sua decisão. Ah. Tá. Está funcionando isso aqui. Amém. Acharam? Tá, então vamos lá, irmã Cláudia. Glória a Deus. A Jesus, Ele nos deu os bênçãos de a cruz, o pequeninos, me conduz, vinde Salvador. Que alegria sempre te doar, unidos na Santa Pátria Celestial, vinde do Salvador. Amém. Até aí tá bom. Como pai, o senhor faz sua oração primeiro. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa vida que o Senhor tem dado, que possa ser uma bênção na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus poderoso, te agradeço, meu Deus, por esse presente, Senhor, que o Senhor tem me dado. Talvez seja, Senhor, para curar as minhas feridas, Senhor. Eu peço que o Senhor conceda saúde para ela, Pai. Que ela seja uma bênção em tuas mãos, Senhor. Grande Deus,
Eu estou com essa criança nos meus braços, Sharon Alessandra Forte Biron. Eu, como ministro do teu evangelho, salvo pela graça, eu tomo essa criança em minhas mãos, Senhor, e coloco ela nas tuas mãos. Livra ela de toda enfermidade, de todos os vícios, de todo o mal deste mundo. Livra esta criança, Pai. Ó Deus, Sharon Alessandra Fortes Biron, ela está dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Vinde, Menino, menino, vinde a Jesus, Ele inundou aos ventos de cruz, os pequeninos, Ele conduz, violins ao Salvador, alegria sem pecado há. Glória a Deus, glória a Deus. todos Na Santa Pátria Celestial, Jesus do Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe esta família. Graças a Deus. Onde é que eu estava mesmo? Hoje é um tanto, bastante, para mim, eu saí do escritório e disse: Senhor, por esta mensagem de ontem, e hoje de manhã, e agora à tarde, eu não tinha que orar, eu já paguei o preço para estar aqui. Paguei o preço, passei dores de parto. E eu disse: Senhor, o que eu tenho que pedir é a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Para que o Senhor não me deixe sozinho ali na plataforma, é só isso. Essa é a minha oração. Amém? Mas nós vamos falar um tanto aqui, um assunto tão delicado, que se o irmão Ramatiz estiver aí nos assistindo ao vivo, ele pode até mandar e-mail com parágrafo, nós intercalando, entendeu, irmão Valdir? Não é que nós temos aqui que, não é isso. A liderança desse trabalho é o Espírito Santo. E também pastores que estiverem nos assistindo, irmãos, e disse: pastor, ali que for para melhor da obra, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós aprendemos um com o outro. Nós aprendemos, nós não somos aqui aquela coisa assim, não é nós, não, não existe disso. Apesar que o irmão Ramatiz está ao vivo? Está ao vivo? O irmão Ramatiz já casou, irmão Ramatiz? Os gaúchos aqui estão meio frouxos da bombacha. Os gaúchos estão frouxos aqui. É? Qualquer coisinha, ó. Segue aí 5, 7 anos na mensagem, quando vê, se dobra para uma, como é que se diz aquela? Essa é boa, boa bomba. Como é que é? Não, essa aí é boa, 51, né? Boa bomba. É. Mas tudo tem um preço, né?
Nada se consegue de graça. Eu quero ler a Bíblia, está em Gênesis capítulo 4, versículo 8, até o 12, do 8 ao 12. Nós vamos falar sobre a semente de discrepância. Ler a mensagem do nosso profeta, que não tem coisa melhor do que você ler a mensagem e ler a Bíblia. Isso traz segurança para a igreja. O primeiro homicídio e falou Caim com o seu irmão Abel. Capaz do irmão Ramatiz nem mandar agora, falar em casar assustou o irmão, capaz de nem mandar e-mail. Acho que o irmão Paulo já é mais, mas já é casado, parece. Uma família muito abençoada. Só Deus pode dar presente assim pra gente. Só Deus. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, acontece a coisa no campo. A morte é no campo. Quem se mete para ir para o campo, alguém morre. Alguém morre. Assim como era a contenda entre os pastores de Ló e Abraão. E assim como foi no começo, é agora, não muda. Então, estando eles no campo, os dois, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Hoje não é fisicamente, hoje é espiritualmente. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Porque Deus sabe tudo. Você acha que eu vou falar mal de uma pessoa e Deus vai ficar? Hã? Deus sabe. Onde está o Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha a descendência de Caim. E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, aí Deus deu a resposta para ele. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Grande Deus, poderoso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nós retornamos a esta plataforma, a teu serviço, e como o Senhor sabe, quando eu li essa mensagem, eu quase morri. Eu já tinha lido elas outras vezes, mas não como desta vez. Não como é desta vez. E o Senhor trouxe ao meu coração para falar para a igreja, ler esta mensagem. E eu tirei alguns parágrafos aqui, tomei aqui para passar. Me unge aqui para o teu serviço, Pai. Todos nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar.
Antes de ler a mensagem, eu quero que a igreja capte a fita aqui, ó. No capítulo 6 de Gênesis, no verso 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Muito silêncio. Esquecem a Bíblia. Agora. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé e sua família entram na arca. Agora vamos para o capítulo 7, começando o primeiro. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Quem é que entrou na arca? Sem, Cão e Jafé. Noé, sua esposa, suas noras. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu não tenho pregado para vocês falando que uma luz acesa. Irmão, a maioria das coisas hoje foi aquilo que nós pregamos ontem em Santa Rosa, sobre espíritos sedutores. A pessoa infeliz quer ver os outros infelizes. A pessoa que é feliz quer ver os outros felizes. Seja quem for. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Diabo, Satanás, é Satanás. Deus é Deus. Filho de Satanás é filho de Satanás. Filho de Deus é filho de Deus. Não vai mudar. Não tem Deus, não tem palavra que muda. Porque Deus não pode mudar o que está escrito. O que está escrito, está escrito. E vê, mas a coisa hoje, ela está assim, o ser humano ele é muito apressado. Ele é muito apressado, ele não sabe esperar em Deus. Imagina, irmãos. Passar o que eu passei aqui nesse lugar, e estou aqui, em pé. Pela misericórdia de Deus. E se eu deixo isso aqui? E hoje os inimigos passam com a cabeça no meio das pernas. Revoltados, endemoniados. Saber esperar. Porque está abatido minha alma. Espera em Deus. Porque se perturba dentro de mim. O próprio Deus falando, dentro dele se perturbado. E vem e desce uma presença dele aqui na igreja, sobrenatural, uma neblina do Espírito Santo aqui dentro. E a gente se envergonha ainda de estar reclamando de alguma coisa. Num domingo à tarde, enquanto o futebol está rolando. Tantas coisas aradas, pessoas fitadas em bares, essas coisas e tudo. Porque nada mais porém o ser humano, de uma telinha pequenininha, passou para um quadro que... Parece que a pessoa quer entrar aquilo lá dentro. Em espírito já estão. Então Deus mandou Noé entrar na arca com sua família. E todas, tomando a Bíblia aqui, se nós
pararmos, se aquietarmos e deixar de começar a fabricar as coisas, esperar que Deus transforme nós, mude nós. Você pode ter lá dentro da tua casa, eu creio que foi Martim Lutero, se não me falha a memória, o profeta disse que a mulher dele era Satanás. Wesley, obrigado, irmão, foi Wesley. E Jó, que a mulher dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ô mulher, tu fala como uma doida. Eu sei que o meu Redentor vive. Você não vê na Bíblia Noé mandando seu filho embora, vê? Ó, tu não é igual aos outros, vai embora. O pastor chegava, fazer um quadro aqui agora, o pastor chegar, ó, você não é igual a ela, igual a ele, vai embora. Como um pastor me ligou para mim e disse: tira essas pessoas daqui que elas não me servem aqui na igreja. Quem faz esse trabalho? Já vamos descobrir. Então entra tu e toda a tua casa na arca. Porque me mostra quem é que você, pode dizer que nós cremos nisso, nós lutamos para isso, vamos dizer que são filhos de Deus. São eleitos e predestinados. Pode ser salvo. A tendência nossa é olhar todos aqueles da nossa família que são salvos. Os outros não. Aquele que tem um arranhão, tem um problema, não. Aquele não. Mas o nosso filho e família pode estar tudo arranhado. Eles são salvos. São eleitos. São salvos. Amém por isso, se são. Graças a Deus. Então entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aí, preste atenção, até aqui, tá bom. Agora vocês sabem, sem Jafé não mostrou a nudez do pai. Ou mostrou? Quem mostrou foi Cão. Eu cheguei aqui na frente da igreja esses dias, coisas que não se fala. Uma visita de uma pessoa aqui, na frente da igreja, não entrou dentro da igreja. Ficou sabendo quem separou e já casou e não sei o que vai. Que é isso, meus irmãos? Onde está o Espírito Santo das pessoas? E mesmo que case ou separe, eu digo, só tem um homem na terra, só tem uma mulher na terra. Hã? Mombrana disse assim, ó, hoje de manhã, disse assim, Deus deu um remédio para o homem. O que é? É uma mulher, uma companheira. Agora, se a mulher também não quer o companheiro, vai fazer o quê? Se o companheiro não quer a mulher também, não precisa estar morrendo um pelo outro. Ou precisa morrer? Só tem um homem na terra? Só tem um pastor na terra? Se vocês não me querem que eu fique aqui, tem tantos pastores. É fácil de resolver as coisas. Eu não posso forçar a irmã Nelly a ficar comigo. Ou tu fica que eu te mato. E se tu não ficar comigo, tu não vai ficar bem com ninguém. Deus é minha testemunha. Se Deus tirar as mãos de mim, eu te digo e falo, Deus me deu um casamento abençoado. Eu creio que é eleito por Deus, tá? Até aqui é Benézia, eu vou dizer. Que mesmo que tivesse a mulher mais linda que tivesse aí, eu não trocaria. Ia começar tudo que nós já passamos, então comemos tanto quilos de sal para começar uma coisa de novo, que você sabe que não sabe o que vai dar. Tem que ser... Ó,
Não deve ter aquela coisinha ali dentro. Mas se Deus tirar as mãos de misericórdia do meu casamento e ela arrumar outro então aqui dentro, eu vou apertar a mão dela do mesmo jeito. O importante é que ela esteja aqui dentro. E que ela esteja fazendo a coisa correta, desde que essa separação seja correta. Vai para a Bíblia. Pega a mensagem de casamento e divórcio. Se está correto, meu amigo, minha amiga, faça o que está na Bíblia. E não morra. Para de morrer, de sofrer. Deixa cada um colher a sua plantaçãozinha. Vocês viram a história. A história dos dois plantadores. Na verdade, não era dois plantadores. Era um plantador e um observador. Nós temos crente que é observador aqui dentro. O não está aqui, está. Eu tenho uma facilidade que Deus me deu. Hoje eu estava na mesa, saí do culto. Eu vi demônios rindo de mim. Eu vi. Eu não tenho culpa, irmão. Então existe crentes. Aí essa história aí, não é dois plantadores, foi um plantador e na verdade um observador. Um chovia, fazia sol, estava ó, plantando. E o outro só olhando. Olhando. Mas olha, esse homem é louco. Chovendo, trabalhando. No sol, trabalhando, ó. Ponto de meio-dia, puxando uma enxada, plantando. E o outro só cuidando do outro. E torcendo que vinha uma tormenta lá e terminasse com a planta dele. E é só isso, estava só observando, cuidando o plantador. E foi indo. Só que chegou o dia de colher, o outro torcia tanto na tempestade, na caída, que ele não colhesse nada. E o outro tinha sol e chuva e trabalhando e plantando. E os dois agricultores, um observador e um plantador. E não deu, chegou o dia de colher, amadureceu a semente, ele colheu. E o outro ficou só, não vou botar meu dedo na boca, porque está sujo. Bota a mão no povo. Chupando o dedo. Não colheu um grão. Quebrou a carne. Tem pessoas só esperando a caída de crente aqui e vai ficar só chupando o dedo. Enquanto você tinha que se preocupar com a tua posição, com as coisas de Deus. E parar de brincar com as coisas de Deus. Deixa cada um colher o que planta. Deus não tem culpa, Deus me dá aqui essas coisas. Me dá na hora. É comidinha quente. Tá? Já está preparada. Deus me livre, está observando a caída de tal pastor. Que é isso? Isso não é um trabalho de um filho de Deus. Ué? Hã? Eu quero que eu diga alguma coisa para você? Aqui dentro. Você pode ter o pior inimigo aqui dentro. O pior inimigo que você sabe é você mesmo. É eu. Lembrança assim, o pior inimigo é o William Brana. Não tem como sair. É teimoso o William Brana. José é teimoso. Mas aonde bota os pés, muda, né? Aonde ele vai, a coisa anda. Anda. Pior inimigo nosso é nós mesmos. Vamos começar. O profeta diz assim, ó, preste, capte isso. Aí você vai dizer, vai mexer na minha família. Graças a Deus. Vocês viram que eu li hoje de manhã? Onde é que nós lemos hoje de manhã? São Lucas? Aonde? Que Deus faria o quê? São Lucas 12, né? Lucas 12. Foi? Vocês esqueceram? Ô, meus irmãos, vocês estão viajando aí, ó. Hã?
O 16. Não, não é 16. Ah. Lucas 21, 14. Ah, quase que vocês me deixam eu passar mal aqui, hein? E aqui nós estamos na internet, irmão. Para onde é que eu vou correr? Hã? Viu como nós precisamos, obreiro? É 14, né? Ó. Propondo, pois, em vossos corações, não premeditar, como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vós opuserem. Até pelos pais e irmãos. E parentes e amigos sereis entregues. Quantos dizem, ai, que visita na minha casa, meu pai e minha mãe. O meu irmão veio de longe. O que veio com ele? Que pastor mais ruim, né? Eu sou ruim, sabe para quem? Para o diabo. Como a oração do Montonho diz, se você não está bem, é porque você não obedece. Porque aqui você tem aprendido. E me mostra o dia que Deus falou que não aconteceu alguma coisa aqui. Então, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregue. E matarão alguns de vós. Sabe por que matarão alguns de vós? Ó, dê ouvido, escuta. Mas é ela, é ele. Tem que escutar. Escuta então. Para ver se as perninhas não bambeiam nos cultos. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. É um privilégio você ser odiado por causa do nome de Jesus. Senão seria muito fácil o evangelho. Seria muito fácil servir a Deus. Igreja que prospera, que Deus não dá para dar uma mexida lá dentro, uma sacudida para soltar as penas. Tem hora que as águias ficam com as penas compridas, ela não consegue voar alta. Aí Deus dá uma sacudida na igreja. Aquelas penas grandes se soltam. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Promessa de Deus para os seus filhos. Amém? Então vamos entrar aqui. Vocês notaram, diz o profeta de Deus, William Branham, colhei primeiro o joio e atai em molhos agora. Lendo isto, houve algo estranho que veio a mim, enquanto eu estava em cima da montanhas Catalinas e outras noites, em oração. E então eu pensei, onde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isso, e a qual eu desejava falar hoje à noite? O profeta orando, pediu uma direção para Deus. Para não subir no púlpito e falar o que quer falar. Não é só ler as mensagens. Tem que ter uma direção de Deus do que a igreja precisa. Se uma pessoa está doente, está enferma, você não pode deixar de dar alimento para ela. Mas você vai pegar e dar um mocotó para ela, você vai matar ela. Tá?
Faz uma sopinha leve para ela, uma comida leve. E tem pessoas que mesmo que está doente e faça mal, eles estão aqui, ó. E ó também. E não adianta dizer para. É a natureza da pessoa. O profeta disse, daí ele pediu a resposta de Deus, a direção. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. E assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa, ela significa semeando discórdia. Preste atenção aqui. E os irmãos ali na sala de som um pouquinho mais, para não tirar atenção. A semente da discrepância, o irmão Brano olhou no dicionário, estava escrito assim, discórdia. A semente da discrepância. Discórdia. E olhei o que a palavra da discrepância significa, e ela significa semeando discórdia. Discordando das coisas de Deus. Eu vejo pessoas, vai estar na ceia aqui, irmão. Vai estar na ceia. Eu vejo na casa delas, ou deles, como querem entender, comentando sobre a igreja aqui. Coisas aqui da igreja. E aonde nem Deus não comenta e não está vendo e não quer ver e não quer saber. E esse espírito, como foi desde o começo, ele continua na igreja do Deus vivo, colocando discórdia entre irmãos. Discórdia. E vai semeando. Aonde chega. E agora esse espírito sabe que o espírito que está nessas pessoas já descobriu o que eu sei. Eu tentei levar. Agora o Espírito sabe que eu sei. E agora ele quer fazer uma varredura. Está fazendo. Eu fui chamado, é para isto. É para isso que Deus me chamou. Aonde está o livro de Efésios? Que há uma só fé, um só Deus, um só batismo, e um Deus sobre todos, e essas contendas de igrejas. Briga para lá, confusão para cá. Semeando semente de discórdia. Semente de discrepância. Semeando discórdia um entre o outro. Sendo o contrário, como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário o que já tem sido. Irmãos, quer que eu vou falar uma coisa para vocês aqui, me veio aqui agora. Você pode ser tão santo como você imaginar. Se você não tem um nome, não vai. Você pode ser uma tudo retalhado e retalhado. Se você tem um nome, você vai. Então, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite, eu chamaria semente de discrepância. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra agora, enquanto nós nos aproximamos dele. Vamos andando um pouquinho mais.
O profeta diz assim, uma outra escritura me leva a crer desta maneira, eu tenho anotado aqui, em Mateus 24, 24. Eu acho que assim está certo, né, irmã? A resposta, a pergunta que a irmã pediu, que fonte? Né? Tem o Espírito Santo? Peça, ele vai te mostrar. Senão nós vamos estar semeando. Aonde disse, falando sobre o assento, a semente da discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas, até que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Não é fora da mensagem, é dentro da mensagem. Tão parecida. Agora eu disse para a irmã assim, eu digo, irmã, eu posso dar uma pista para a irmã. Se a irmã for uma filha de Deus, eu creio que a irmã vai procurar um caminho estreito. Não largo. Caminho estreito. Se a pessoa é uma filha, um filho de Deus, ela interessa quantas fontes tiver, o quantos poços tiver. Ela vai procurar aquele. Nem que tenha que mendigar o pão, se for possível. Mas jamais, a Bíblia diz que jamais é um justo mendigar o pão. Jamais, o justo com a palavra. Seria tão parecido que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Quase exatamente iguais. Amém? Que Deus nos guarde, nos livra. Que Deus nos proteja. Se Jesus me recolher amanhã, eu não sei, eu estava dizendo essa semana, eu não vou aguentar essa pressão. Eu não vou aguentar essa pressão. Eu tenho convite de vários e vai estar ali as cartas, só ler. Uma pressão terrível para cima desse ministério. E eu oro a Deus, Senhor, se o Senhor viu eu indo, o Senhor anima meu coração, e Deus não me anima meu coração. Eu fui abrir uma igreja numa cidade, os irmãos foram comigo aqui, e eu cheguei lá, Deus mandou nós ir embora e mandou me aquietar, ficar quieto aqui. É porque tem pessoas aqui para ouvir esse evangelho. E todo aquele que procura acha. Tem um ditado assim que as pessoas dizem, a raposa tanto vai no ninho, ela come frango, come ovo, né? Tanto vai no ninho que um dia ela deixa o focinho. É bom andar de avião. É bom andar de carro novo. Ah, se Deus desse uma oportunidade para cada ser humano que se quer ou se chama ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como eu fiz ontem para a irmã, o que a senhora quer? Se Deus lhe der uma BMW e o céuzinho fica até o forro da igreja, não chega nada. Você acha que esses louvor aqui foram cantados em hinos pintados? Isso aqui é real, vida vivida. Por isso que Deus teve misericórdia de nós e Ele se fez presente com a presença dEle, através desses hinos. E o pastor teve que puxar a rédea das crianças. Agora imagine se o pastor fosse vestir crianças jovens, fazendo teatro dentro da igreja. Desde quando que o Espírito Santo vai permanecer aqui, vai ficar? Hoje não precisa mais ir no cinema para ver teatro. Vai na igreja, dá mensagem.
Eu dou endereço, vocês querem cinema, eu dou endereço para vocês. E depois fique tudo uriçado, parece ouriço, sabe? Chega perto, fica assim, ó, arrepia os cabelos. Quando chega falando das coisas de Deus, eu sei já, eu conheço a mensagem. Mas se conhecesse, obedecia. Agora, no parágrafo 16. Agora, estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outras velocidades. Isso é o mesmo Deus, somente é Deus. Isso é somente Deus. Está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. E eu havia visto que ele estava toda arada. E havia um homem vestido de branco, que saiu em volta semeando trigo. E depois que ele foi, você acha que você fazendo alguma coisa para Deus, o diabo vai deixar quieto? Já abre uma porta assim, ó. Ele não vai deixar quieto. Você acha que Satanás, ele me enfrentou aqui quando eu estava com o dinheiro no bolso, na carteira? Ah, isso eu até esqueci da minha carteira lá. Bom, também. Portanto que as contas estão sendo pagas da igreja. O diabo, ele vai te pegar numa hora que você menos espera. Quando você achar assim, é Deus. Ora primeiro. Vê se é Deus. Se você é Deus, você vai andar corretamente. Vai mandar como um filho, como uma filha de Deus. E se não for disso, não é Deus. Quando as coisas de Deus, você começa a louvar, você começa a tocar, você começa a testemunhar, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a consagrar, o diabo sabe, ele está te preparando uma para te pegar, para te desmontar em pedaços. Não foi isso que aconteceu com o nosso irmão? Ameaçaram ele de morte na igreja católica, tudo, eu batizei ele, e o homem veio e disse, você não sai mais daí. Aí começou, e aqui foi, a esposa dele trouxe o padre em casa, ele já foi consultar 2 feiticeiras, e tendo um ministério desse aqui, não me acontece. Até coisas que a gente fica pensando, por que tem, parece que tem que acontecer isso mesmo para a gente abrir os nossos olhos, né? O diabo não fica satisfeito com os filhos de Deus. Prepare. Eu digo isso para vocês, falo diante de Deus. Se eu quiser amanhã pegar um avião para andar, é só pegar meu telefone ali, ligo hoje, amanhã eu já tenho passagem de avião. Agora, é a vontade de Deus fazer isso? Eu sei que o material, ele é... Eu não fui trabalhar. Nós não fomos trabalhar lá na fazenda. Eu não queria nem culto mais em quarta-feira. O diabo que ele mostra o material. Onde é que eu parei aqui? Então, e havia visto que ele estava toda arada. E havia um homem vestido de branco que estava semeando semente. Quando você começa a semear semente, você acha que Deus não ama esses hinos, esses cânticos aqui? Você vai me dizer que Deus não ama? Isso é um sonho que tem tornado vivido realidade. Porque eu sei, irmã, vocês que cantem, eu sei que vocês passem. Eu sei o sofrimento de vocês para você pegar um microfone e louvar a Deus aqui, para adorar a Deus. E o diabo está pronto, deixa, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela.
saiu em volta semeando trigo. E depois que foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível, e ele estava vestido de preto, e ele estava lançando semente de ervas daninas por toda a parte da terra. Ambos cresceram juntos e, quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária, e cada um parecia como se estivesse orando, cabeça agacha. Eu vou na igreja e dou dízimo. Ontem eu falei em Santa Rosa, não é só ter cabelo comprido. Não é, irmão, sem santificação jamais verá Deus. Você olha, irmã, eu não corto o cabelo. Muito bem. Eu não uso roupa indecente. Amém por isso. Mas eu pergunto, e a nossa língua como é que está? Hã? Às vezes é mais grande que o cabelo e que a saia. Enquanto nós temos que chegar e dizer diante de Deus, Senhor, converta esta língua. Converta ela, Senhor. Ambos tinham sede porque uma chuva era necessária. Eu fico pensando como é que eu converso aqui bastante. Tem que, né? Tem que falar, né? Está aqui é para falar. Mas eu fico no sítio, às vezes, para tirar 2, 3 palavras de mim, né, irmã Nelly? É difícil. Bem quietinho. Quanto mais silêncio eu ficar, para mim é melhor. Só ouvindo os cânticos dos pássaros. Olhando as borboletas. Tem várias cores. Deus deu isso aí para mim, não tenho culpa. Enquanto uma pessoa fica olhando aquela carteira de cigarro, com aquela criança, com aqueles aparelhos, e ainda eles fumem com aquilo ainda mesmo assim. Não adianta você preparar de fumar. A própria empresa diz, fumar é prejudicial à saúde. A própria empresa. E as pessoas vão. Agora, Deus me deu isso para mim ver a natureza, observar a natureza. Tem pessoa que não observa nem o marido, nem a mulher, nem os filhos. A maioria vê o problema que tem na igreja e não vê o que tem abençoado aqui dentro. E eu não me preocupo com a irmã nervosa, quando a irmã mais nervosa fica, quando ela vai louvar a Deus, é porque Deus vai usar ela. Tem nada que tá. E outra coisa, não tem dó de irmã que canta e de obreiro e nem de pastor. Não tem dó. Você está aqui num campo de batalha. Tá? E aqui para prestar o teu serviço para Ele, tá? Para Ele, você tem que ser treinado por Ele. Você tem que ser treinado. Tem uns que dizem assim, eu vou esperar Deus me mudar para me fazer tal coisa. Então espera. Vai ficar esperando. Eu vou esperar o serviço chegar em casa para mim trabalhar. Vai esperar sentado. Então ambos os dois, trigo e o joio, cabeça agachada, pedindo água. Porque uma chuva era necessária e cada uma parecia como se estivesse orando. Com sua pequena cabeça inclinada, Senhor, envia chuva, envia chuva. E as grandes nuvens surgiram e a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva cai, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E então a visão foi interrompida.
e a chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em um encontro de todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos e todos juntos, exatamente correto. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos, eles são conhecidos. Está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. E então, você vê isso agora, pois que a aveia brava houve trigo. Bravo e o grão, algumas vezes, personificam um grão doméstico e genuíno. Tão parecido que isto enganaria o próprio eleito. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Note no verso 41, os dois também muito parecidos. Tão parecidos nos últimos dias, até que ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-lo. Digamos, os metodistas, os batistas, os pentecostais, para separá-lo. Ele disse que ele envia o seu anjo para separá-lo. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. Preste atenção. O bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Tire os olhos do pastor. Esses milagres que acontecem, que Deus faz. Você acha que é o pastor? É o anjo. Esses cultos que você sai aqui no ar, quem é que está ministrando? É o pastor? Não, é o anjo ministrador. O profeta chega a dizer numa das mensagens, não me recordo qual é que é, quando o pastor não ora pelos doentes, o anjo sai triste. O anjo da cura. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual. E muitos dizem assim, ó pastor, eu pergunto para você, eu sou assim em casa? Maneli, que nem no púlpito? Quando vocês vão pescar comigo, o pastor é assim? Este é o maior problema do ser humano. Eles acham que o pastor é aqui, o pastor é nos outros lugares. O pastor tem um ofício, é que nem um juiz. Você vai me dizer que um juiz, ele vai chegar em casa e vai mandar todo mundo, vai, cala a boca aí, cala a boca. Hã? Mas ele é a autoridade máxima ali no fórum. E todo mundo tem que se aquietar, não adianta, senão vai preso. Mas chega em casa, ele é um cordeirinho. Por causa do ofício dele, que ele é juiz, eu ia dizer para ele isso, seu juiz. Eu ia falar para ele. Mas como? Hã? Quem? Cordeirinho não pode abrir a boca. Você acha que um policial que sai batendo, às vezes puxa aquele cacetete e sai batendo, muitas vezes ele tem que usar. Você acha que em casa ele é assim? Não. Não é. É o ofício que faz aquilo ali. E a gente é tomado numa unção aqui que não tem como. E graças a Deus por aquela unção.
Tem um ditado que um diz assim, ó. Engraçado, eu não vou dizer quem. Não é meu caso também. Não é que eu estou me defendendo, mas não é meu caso. Um diz assim, ó. Lá faz daquele jeito, valentão. E é que nem mulher de... em casa apanha. É que nem uma mulher. Uma prostituta, você acha que ela faz aquilo por quê? Ela tem um lugar dela para fazer aquele trabalho. Não é em qualquer lugar. E aí vai abrindo um leque, né? Vamos andando? Um anjo está vindo... Ah, aqui já li. O anjo do Senhor vai dizer qual é o certo, qual é o errado. Deus disse que ele enviaria o seu anjo nos últimos tempos, não anjos descendo através daqui, porém anjos do último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não através das eras da igreja. Note, quem? Ele disse que os semeadores eram, e também o que era a semente, primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus. Quem foi semeando semente é um inimigo. Veio atrás dele. Ó, quem vem semente, quem semeou a semente? Vamos ler de novo. Note, quem ele disse que os semeadores eram, e também o que era a semente primeiro. O semeador era ele, o Filho de Deus. Quem foi semeando a semente é um inimigo. Veio atrás dele. O inimigo vem sempre atrás de nós, no nosso esgarrão, louco para pegar nós. Você olhar para trás, ele te pega. Ele pega. Não dá para olhar para trás, não dá para olhar para trás. O qual era o diabo? Coloca um irmão contra o outro, vê falha, vê problema. O que eu vou fazer nessa igreja? Ah, tem isso, tem aquilo. Boba, burra. Não é para essa burra e esse bobo. O que nós lemos hoje de manhã? Quem é que Deus mandou buscar? Os coxos, os pobres, os aleijados. E a pessoa para estar falando mal, arrumando contenda dentro da igreja, é porque está ação demais. Aqui não é lugar para esse tipo de gente. Aqui é lugar para você vir, sentar, ouvir a palavra, entrar aqui, começar a glorificar Deus, orar, louvar, e dizer obrigado por o Senhor me ter aqui. Tá? O qual era o diabo, e semeou a semente da discrepância, detrás da semeadura da semente correta. O diabo sabe que você está fazendo a coisa certa. Crê nesse ministério. Aí ele vem atrás ali para... E naqueles que você mais ama. Não é os de longe, é os de pertinho. Para pegar mesmo. Agora, amigo, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. Agora, o problema disso aí, ó, sabe o que acontece? Eu sempre falo isso. Você tira demônio das pessoas, tira ou não tira? Tira.
Como? É não parando para ouvir. Tá? Eu não quero te ouvir. Eu não quero. Eu não quero e pronto. Não quero. Não quero te ouvir. Faz mal. Quer se entristecer, entristece. Não quero te ouvir. Tem sucedido através de cada era que nós temos dito um mundo. Exatamente desde o princípio isto começou a mesma coisa. E vai andando. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse, em um certo lugar que a palavra é uma semente. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. Se é trigo, vai dar trigo. Se é milho, vai dar milho. Se é picão, vai dar picão. Se é aquele que a irmã Márcia diz, amoroso, que eu não gosto. Será que amoroso espinha a gente? Eu conheço por carrapicho. É, né? Ele pega nas calças e... Imagina as irmãs se entrar naqueles... Tem umas que gostam de andar com aquela roupa muito curta, né? Era bom entrar naqueles carrapichos para aprender. Pastor ruim, né? Segundo a sua espécie. E agora? E se deve pensar, Deus libertou ele e por isso que ele bate. Mas muitas vezes bate aqui primeiro antes de bater em você. Você não sabe. E há do pastor que não pregar para ele. Está fuzilado. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino têm que se tornar a semente de Deus. Então, mas como tem que se tornar a semente de Deus, já não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe é girino que chama o sapinho? E o bagre? É bagre? Mas um dia você pega um bagre, e aquele girino, que é o sapinho, você fica com medo, não, ele não morde. Ele é o sapinho. Tanto o bagre como o girino, esse sapinho, eles são idênticos. Eles são igual. E depois o bagre vai crescendo, que ele vai tomando a forma do peixe, do bagre mesmo. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida desta era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem sido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Deixa eu andar porque já está batendo. Porém, note, suas sementes cresceram juntas. Exatamente, como Cão, Sem, Jafé, Noé e família, tudo junto na mesma casa. Deus disse aqui também, é por isso que eu digo, irmão, olha aqui, ó. Preste atenção. Eu acho que tem pessoas brincando como cão. Se você não é o cão, por que se preocupar? Se você é da descendência de Sem, Jafé, para que se preocupar? Se nem da descendência de cão não se preocupa. Ele não está nem aí para essa meia discórdia, mostrar nudez dos outros. Ele não está nem preocupado em mostrar nudez. Ele chega e mostra as falhas, as fraquezas. Ele foi chamado para ir. Ele não está preocupado com isso, ele continua rolando que nem um trator de esteira. Por que eu vou me preocupar? O profeta diz assim: deixai crescer ambos juntos agora. Caim foi até a terra de Nod,
encontrou para si uma esposa e casou, e Abel foi morto. E Deus levantou 7 para tomar o seu lugar. E as gerações começaram a seguir adiante, entre o bem e o mal. Agora, nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha. E isto se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isto. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente da discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças, e isso culminou em Judas Iscariote e em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era o princípio da criação de Deus. Ele era nada mais um ser de Deus. E Judas Iscariote nasceu o filho da perdição. Veio do inferno. Retornou para o inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus. A palavra de Deus feita manifesta Judas Iscariote. Em sua discrepância, era a semente do diabo. Veio ao mundo a enganar. Da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou de igreja. Não se posicionava. E ele não era verdadeiramente sincero. Eu vi uma sinceridade naquele casal que foram nos visitar em Santa Rosa ontem. Porventura, até, fique atento, se ele precisar de uma visita, eu estou lá. Ele realmente não tinha fé. Ou então, semeou essa semente de discrepância, ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. A pessoa tem amizade com Satanás, com o mundo e com Deus. Não consegue. Ou você está no mundo com o outro, ou com ele. Eu não posso andar com os dois. Você não pode andar com os dois. Você não pode. Nenhum. Nós temos que andar com um deles. Amém? Forte, né? Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer esta acerca disto. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação. Entre seguir adiante ou retornar atrás, ele teve que ir adiante no caminho que ele foi. Como um enganador, ele semeou a semente de discrepância, discórdia. Ele tentou encontrar favor com aqueles grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, meu Deus, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus. Estou lendo aqui, não com o homem. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feito carne e habitou aqui entre nós. Então a palavra é uma semente. Então a semente se tornou carne e habita entre nós. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariote. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisas como ter fé e uma fé fabricada. E é uma fé genuína de Deus, crerá em Deus. E Deus é a palavra.
isto nunca adicionará nada a ela. A Bíblia nos diz que, se nós adicionarmos uma palavra, ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Apocalipse 22, 18, por ali. O último capítulo do encerramento. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus lhe disse para não romper uma palavra disso. Cada palavra deve ser guardada. E eles deviam viver por uma palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isso na sua era, e disse: o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. E na era final de Apocalipse, nós predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro, ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. Sendo assim, não pode haver nada irreal. Somente a genuína e a inadulterada palavra de Deus. E esses são filhos de Deus, filhas de Deus, os quais pagarão o preço. Os quais não nasceram pela vontade de um homem, né? Ou por apertar a mão, ou alguma forma de batismo, porém, nascido no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra manifestada a si mesmo através deles. Essa é a genuína semente de Deus. O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. Porém, isso não é. Isso é discrepância. Qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus, é como nós sabemos. Nós dizemos: bem, você tem direito de interpretar isso. Não, Senhor. Ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Ele promete isso. Logo ele faz operar. E essa é a interpretação da mesma. Quando ele a promete, então ele a cumpre. E é isso a interpretação dela. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância, certamente. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aqueles eram o Filho de Deus. Só pensava. Porém, ele não sabia que era o Filho de Deus. Ou ele não teria feito isso. E um homem que não se compromete que esta palavra de Deus, que é a verdade, ele tem uma fé fabricada. O servo genuíno de Deus segura nesta palavra. Vamos aqui para encerrar. Antes de encerrar o 53. Depois o 61. Olhe o que isto fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé. Quando Deus enviou seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamou o povo ao arrependimento e a discrepância foi afogada. Então o que Satanás fez? Veio exatamente atrás, em Cão, e começou a semear isto novamente. Isso é a semente correta. É exatamente correto, desculpa. Isto é exatamente correto. Quem semeia contenda na igreja é da descendência de Cão. Você vê um irmão semeando contenda na igreja? É da descendência de Cão. É triste, dói, mas é a Bíblia, é a mensagem. Note,
esta grande coisa que Balaão fez. Isto foi adiante e adiante. Finalmente, culminou na vinda de Judas Iscariote. E Jesus, o que foi isto? Judas. E Jesus foi exatamente uma figura de Caim e Abel. Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Caim edificou um altar e ele fez um sacrifício e ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha revelação do que a palavra, do que era a palavra. Ele pensava que isto era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto, e Caim, Abel, por revelação, sabia que isso era errado. Foi o sangue que os tirou. E ele ofereceu um cordeiro, e Deus testificou que a sua oferta estava certa. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. E assim como ele matou o seu irmão sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu, o cordeiro morreu sobre o altar, assim também Judas Iscariote traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era semente de discrepância. Glória a Deus. Dá até temor, né? Graças a Deus. A igreja entendeu? Semear, você vê alguém semeando, irmão Reinaldo, contenda na igreja, sai de perto, é essa semente. É mensagem, é Bíblia. Eu não fiz outra coisa, não ler a Bíblia e mensagem. Ou eu fiz? Agora você cai se você quiser cair. Você ouve se você quiser ouvir. Tá? Você para se você quer parar. Você prossegue se você quer prosseguir. Mas todo aquele que senta nessa cadeira, ele para ouvir a verdade. Como diz o irmão Antônio, quebra a cabeça se quer. Eu não tenho medo de perder dízimo, não tenho medo de perder gente. Mas o meu medo é não passar a verdade para vocês. Você está em falta com Deus. E que Deus me ajude para que não aconteça isso. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Irmão Valdir.